Só que quando eu comecei a ler sobre a árvore de Natal, que não tem só essa linha de estudo que eu vou passar, ou de pensamento, que existe outros, eu fiquei horrorizado. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, conforme a gente leu em Ezequiel capítulo 8, do versículo 14 ao 17, nós vamos se deparar sobre algo interessante, que nos dá um norte para aquilo que nós estamos estudando. Existem várias histórias que falam sobre a árvore de Natal, mas essa que eu vou falar de forma bem resumida é a que acho mais interessante, porque tem algum pouco de conteúdo bíblico falando sobre o assunto. Aqui nós temos essa base bíblica que vocês vão se deparar de Gênesis capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. Vocês vão se deparar com algo que vai contribuir para esse estudo sobre a genealogia. Noé gerou um filho chamado de Cã. Cã gerou um filho chamado de Cuxi. Cuxi gerou um filho chamado Nimrod. Quem já ouviu falar de Nimrod? Já? Ele está na Bíblia? Está sim. Nimrod é aquele que desertou, ou, em outras palavras, aquele que se rebelou. Alguém já ouviu falar da Torre de Babel? Quem foi o mentor? Nimrod. Você já ouviu falar da cidade de Nínive? Sabe quem construiu ela também? Nimrod. Então esse camarada não era qualquer pessoa. Ele era tão louco que ele disse: nós vamos construir uma torre bem grande, mas é uma torre grande ao ponto de nós tocar no céu. Nós vamos chegar lá no céu através dessa torre, e nós vamos ser um governo único. Nós vamos ser um governo único. Vai ter só uma língua, ninguém vai falar outra língua, vai ser só a nossa. Ou seja, nós vamos comandar o mundo todo. Quem lembra da ordem mundial? Alguém já ouviu falar da ordem mundial? Foi esse indivíduo que desde lá de trás ele veio com esse pensamento maligno de ser um só governo, um só sistema que manda em tudo. Então Nimrod, ele é um desses indivíduos que ficou para a história com espírito de individualista, com espírito de formar um só comando, um só governo. E ele está na história bíblica, e isso é bem importante, porque até aqui nós temos essas bases, mas também nós vamos dando continuidade e você vai entender. Segundo a história, Cuxi casou-se com uma mulher chamada Semíramis. Então Cuxi casou-se com Semíramis. Quando Cuxi morreu, Nimrod casou-se com a sua própria mãe Semíramis. Sem, alguém já ouviu falar de Sem? Muito bem. Segundo a história, Sem matou Nimrod por ter casado com a sua própria mãe. Segundo Semíramis, ele foi para o Deus Sol. Alguém pegou a visão? Olha como essa história de mentira fantasiosa era implantada naquela época. Como essa mentira se espalhava e o paganismo imperava naquela região, o que era implantado? Ele morreu, mas foi para o Deus Sol. Ele, em outras palavras, é o Deus Sol que todos têm que adorar. Quando nós lemos Ezequiel 8,14, nós vamos ver na continuidade dos versículos que tem alguém chorando a morte de Tamuz, nota aí, e também alguém adorando o Deus Sol. Isso aqui, irmãos, é muito interessante. Quando acontece esse incesto, então, segundo a história, Sem matou o indivíduo por ter casado com a sua própria mãe. Esse Nimrod era usado pelo cão dele. Misericórdia. Agora preste bem atenção. Semíramis, mãe das prostitutas, esperava um filho fora do casamento,
através de práticas de orgias cultuais, contou mais uma história mística. Dizia que era virgem. Alguém aqui já aponta para quem? Para Maria. Olha onde Satanás está entrando. Olha só, irmão, como que dizia que era virgem e que esperava o filho do deus Nimrod, que tinha ido para o sol, o deus sol. Pois um raio do sol, olha só, desceu do céu e a penetrou e a fecundou, fazendo uma contrafação ao Espírito Santo. Quando acontece esse episódio com Maria e ela fica grávida de quem? Do Messias, de Jesus. Olha só a mentira que está sendo implantada, o paganismo tomando conta do povo e destruindo a mentalidade do povo para afastar o povo de adorar o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Messias. Então conta mais uma história fantasiosa, que o filho é fruto do deus Sol, quem era? Nimrod, com a deusa Lua, que era ela. Então ela passou a ser adorada como a deusa Lua. Na Bíblia você vai encontrar também, viu? Então nasceu o seu filho chamado Tamuz, o Messias pagão. Olha que essa história é muito interessante. E nós precisamos ficar atentos. Pastor, mas esse quebra-cabeça não está 100% na Bíblia. A Bíblia também está escrito que se fosse colocar tudo na Bíblia, não tinha quem desse conta de ler, porque era montanha de livro. Então tem muitas coisas que estão na história que não estão na Bíblia. E eu achei muito interessante porque tem muitos versículos que acompanham essa história, que é muito interessante, como a questão da adoração ao sol e etc. Então dizia-se ser a reencarnação de Nimrod. Então quando nasceu o Tamuz, ela pregava dizendo que ele era a reencarnação de Nimrod, que tinha morrido. Olha só, então nasceu Tamuz. Tamuz está na Bíblia? Tá, mas não lembro que ele está na Bíblia? Nós não vemos que tinha mulheres chorando, porque ele tinha com certeza morrido. E isso aqui é muito interessante. Preste bem atenção. Dia 25 de dezembro foi a data que nasceu Tamuz. É forte. Que também se tornou caçador. Preste bem atenção, porque o Deus Sol era como se fosse o Deus eterno. A Semíramis era como se fosse Maria. E Tamuz seria como se fosse Jesus. Olha só a mentira que Satanás fazia dentro do paganismo, para fazer o povo de Deus se desviar do verdadeiro Deus, ao ponto desse povo adorar o Deus Sol, virar as costas para o templo do Senhor e se prostrar diante do Sol e adorar. Que lamentável, que triste. Por quê? Tem um ditado que uma mentira contada várias vezes, ela se torna uma verdade. É só um ditado, porque mentira continua sendo mentira. Mas uma vez que uma mentira é falada várias vezes, você pensa que ela é verdade. Então, esse espírito até hoje opera, isso no meio da política, dos governantes, opera no mundo, o espírito da mentira e do engano, para persuadir e enganar as pessoas. E assim aconteceu naqueles tempos. Então Tamuz, ele se tornou um caçador segundo a história. E um certo dia, ele saiu para caçar. E um porco bravo, ou uma manada de porco, atacou ele. E destroçaram ele em cima de um tronco de árvore. E ali naquela árvore, naquele tronco de árvore, o sangue de Tamuz caiu sobre aquele local. E ali nasceu um pinheiro e deu origem
A árvore de Natal. Escute, ali nasceu uma árvore. Sabe o que Semíramis pregou para o povo? Ele morreu e foi para o Deus Sol. Só que todo dia 25 de dezembro ela tinha as suas sacerdotisas, as suas servas que adoravam o Deus Sol, e era uma multidão. Ele jejuava 40 dias e levava presente lá naquela árvore, porque ela dizia que Nirote e Tamuz vinha receber os presentes. E também aí outra coisinha, a troca de presente. Misericórdia de Jesus. Aleluia. Isso era anos, entrava ano e saía ano, e todo dia 25 de dezembro estava lá o povo jejuando e levando presente para Nimrod e Tamuz. Isso ela pregava para as pessoas, porque ela era tida como a deusa lua, e o Nimrod, o Deus Sol, e Tamuz voltou para lá. Quem lembra que Jesus morreu e voltou também? Veja que o inimigo ele tenta copiar as coisas de Deus para enganar o povo. E isso é interessante, porque muita gente se deixa enganar por coisas parecidas, e a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Muitos crentes, eles não sabem que a árvore de Natal tem uma origem pagã, que não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus. E eles compram uma árvore de Natal, enfeita, coloca lá na sua casa, e se eles soubessem que aquilo ali fazia referência ao Deus Sol que o povo estava adorando naquela época, eles não faziam. Mas muita gente fazem porque elas não têm esse conhecimento. E eu achei por bem, amados, trazer de forma bem resumida, para que a igreja, os irmãos pudessem entender e termos cuidado para nós não abraçar o paganismo, não trazer as culturas pagãs para dentro da nossa casa, para a nossa vida. Nós precisamos buscar conhecimento, porque o conhecimento liberta o ser humano da escravidão do erro e nos ajuda a chegar mais perto de Deus. Vocês entenderam? É fácil de entender. Então o paganismo, ele está totalmente ligado à árvore de Natal e também indiretamente o Natal. Agora, que eu falei, é só um resumo desse estudo. Agora nós vamos falar sobre o Natal. Levanta a mão para ver. Se alguém perguntar para você, o que significa a palavra Natal? Significa dia de nascimento. Primeira coisa que nós precisamos levar em consideração: Jesus nasceu nessa data? Não. Uma mentirinha disfarçada. Porque Jesus não nasceu nessa data. Como Jesus não nasceu nessa data, seria mais viável dizer para o povo: olha, Jesus não nasceu nessa data, então largue o Deus Sol para lá e vamos adorar o Deus que fez o Sol, que é muito mais poderoso. Não seria melhor? Aleluia. Mas não, tentou fazer uma mentirinha para encobertar aqueles que adoravam o Deus Sol. Então, já levando em consideração que Jesus não nasceu nessa data, é uma mentirinha disfarçada a questão do dia 25, porque quem nasceu no dia 25 foi Nimrod ou Tamuz, aquele que era adorado por Deus Sol. Mas quando eu digo para você Feliz Natal, não tem lógica. Não tem. Por que não tem? Porque o significado da palavra Natal, dia de nascimento. Se eu digo para você Feliz Natal, eu estou dizendo Feliz Aniversário, mas só que não é o seu aniversário. Se eu digo para você no dia do seu aniversário
Feliz Natal, é como se eu estivesse dizendo parabéns, hoje é o seu dia de aniversário. Aí tem lógica. Pastor, é pecado? Não, é uma tradição. Alguém dá Feliz Natal para você, dê Feliz Natal para ele também. Não vá ser ignorante. Não, fique tranquilo, não é pecado nenhum. Não significa muita coisa, mas dê Feliz Natal para ele. O que acontece? Não tem lógica nisso, porque não é o seu aniversário. Lógica, sabe como teria? E dizer, papai, muito obrigado. O seu dia que o senhor nasceu, mas o senhor nasceu dentro de mim. O senhor nasceu na minha família. Eu sei que o senhor nasceu no meu filho. Muito obrigado, Jesus. Agora aqui tem lógica, porque você está se dirigindo àquele que nasceu. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aí tem lógica. Aí tem lógica, porque você está diante do Senhor Jesus, adorando o nome dele. Aí tem lógica. Aleluia. Mas não tem lógica quando você se dirige ao seu irmão. Mas é cultural, a gente respeita, mas precisamos ter esse conhecimento para não se tornar uma pessoa que fala as coisas sem saber. Amém? Amém. Glória a Deus. Natal, ele faz parte de uma cultura pagã e também de uma cultura cristã. Cultura, tá isso? Não quer dizer que tem apoio bíblico. Glória a Deus. Em Lucas capítulo 2, depois você vai ler Lucas capítulo 2, versículo 10. Eu vou até ler alguns versículos, que é para os irmãos entenderem. Lucas capítulo 2, versículo 10, diz assim: o anjo, porém, lhe diz: não temas, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Voltando para o nascimento de Jesus, que nós não sabemos a data, nós precisamos entender algumas coisas. Existe aquela pergunta: pastor, é pecado eu comemorar o Natal? Desde que com muita cautela você comemore isso voltado para Cristo, mesmo sabendo que ele não nasceu nessa data, mas você já aproveita o embalo e se dirige a Cristo. Nós vamos aprender que no Natal, ou seja, quando Jesus nasceu, que é dia de nascimento, quando ele nasceu, os anjos anunciaram aos pastores. Ele disse, olha só, o anjo, porém, ele disse: não fique com medo, não temas, eis que vos trago boas novas de grande alegria. Pronto. Enquanto o mundo está se alegrando de forma errada, nós se alegramos todos os dias porque ele nasceu. Não sabemos o dia, mas nós se alegramos todos os dias, porque o nascimento de Cristo trouxe alegria salvífica, redentora, salvadora para a nossa vida. Então podemos se alegrar, porque quando ele nasceu, teve grande alegria. Oh. Também teve adoração. No versículo 11, é hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Veio o Salvador veio. No versículo 13, subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que ele quer. Então os anjos também fizeram uma festa. Os anjos celestiais fizeram uma festa porque ele nasceu. Então podemos festejar e se alegrar, mesmo sem saber o dia que ele nasceu, não tendo nada a ver com Deus Sol, mas aproveitando o momento para nós se alegrar, festejar com nossa família, com a igreja, com o povo de Deus e comemorar. Não sabemos o dia que ele nasceu, mas graças a Deus que ele nasceu. Aleluia! Glória a Deus. Então teve comemoração.
Versículo 20: voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Olha os pastores, eita, voltando, dando glória a Deus, aleluia, cantando e bendizendo, glorificando, exaltando, elevando, enaltecendo o grande nome do Messias, de Cristo nosso Senhor. Então foi festa no céu com os anjos, foi festa na terra com os pastores, foi festa, foi alegria, porque ele nasceu, aleluia, ele veio e para completar a obra, ele morreu na cruz do Calvário. Depois que ele morreu na cruz do Calvário, ele nos comprou com seu precioso sangue. Nós éramos deuses do mundo, ele diz: vocês eram, mas eu comprei vocês, agora vocês são exclusividade minha, vocês são meu. Eu morri, eu sofri, agora eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, para estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, e depois eu voltarei para buscar vocês, para que aonde eu esteja, esteja vós também. Aleluia! Esse Espírito que transmite alegria está aqui. Ai, delefácia de Kévia. Aleluia! Alegra teu coração, porque ele veio e sofreu no seu lugar para te libertar, para te perdoar, para te livrar da condenação eterna. Então, mesmo sem saber a data exata que ele nasceu, vamos se alegrar na presença dele. Pastor, só no dia 25, não, no dia 26, no dia 27.